A pergunta para você é essa, Elias Cabrini Russo. Hoje, dia 2 de junho de 2025, o Santos na 18ª colocação do Campeonato Brasileiro. Neymar desfalca o Santos na última partida contra o Fortaleza. 3 gols, 3 assistências. Muito mais tempo no departamento médico do que em campo. Hoje, você renovaria com o Neymar Júnior ou não renovaria, Elias Russo? Marcão, vendo a situação do clube, o Neymar jogando 20% do que ele sabe, ele é melhor do que qualquer um jogador que está nesse elenco do Santos hoje. Para mim, eu renovaria, só não pode aumentar o salário dele, né? Só não pode onerar ainda mais o clube para se salvar nesse ano e o ano que vem não ter condições de manter o time na Série A. Eu acho que ele tem que ficar assim, até para pagar essa dívida que ele mesmo assumiu ontem. O que ele fez foi um erro muito grave. E a gente vê, Marcão, tudo isso que o Thiago falou. Eu estava vendo hoje também alguns lances do Neymar, ele muito preocupado com a torcida adversária, muito preocupado em dizer que ele é o melhor jogador do mundo, falando demais com os jogadores adversários, cobrando muito, às vezes desnecessariamente, os jogadores do próprio time dele. É claro que a gente sabe que às vezes toca uma bola ali, na hora de receber, recebe quadrado, a bola não volta para ele, ele tem razão de xingar, mas acho que num momento como esse, é um cara que é um jogador já experiente, é um cara que já rodou o mundo, jogou nos melhores times do mundo, seleção brasileira, Copa do Mundo. Então acho que ele precisa ter um pouco mais de calma. Esse é o cara que tem que ter o controle emocional. Eu estava vendo uma leitura labial dele ontem, ele falando para todo mundo, preocupado com a torcida do Botafogo. Eu vou fazer o gol e vou aí. Pô, cara, se preocupa com a torcida do Santos que tá te aplaudindo, que pagou caro o ingresso para ir lá. Muitos caras vão, coitados, não conseguem nem comer um lanche ou tomar uma cervejinha, vai só para assistir o jogo e voltar para casa. E o cara fazer um papel desse ontem foi mal demais, mas infelizmente eu acho que tem que renovar, Marcão. Sem ele, a situação pode ser muito mais difícil ainda. As atitudes do Neymar, né, Elias, são atitudes de um moleque. A verdade é essa. Exato. O Neymar tem atitudes de moleque, né? Se o Neymar ontem, eu tava revendo o lance do pênalti, se o Neymar ontem não coloca a mão na bola, muito provavelmente ele seria acertado pelo zagueiro do Botafogo e seria marcado um pênalti, entendeu? Sem contar que existia a possibilidade ali do jogador do Botafogo errar, né? Errar ali a bola, talvez até a bola bater no zagueiro e entrar. Então o Neymar se precipitou, atitude infantil. E outra coisa, a falta dura que ele fez no Jair foi para cartão amarelo. Certíssimo o árbitro, que é um árbitro ruim, hein? Que é um árbitro ruim, mas nos lances do Neymar, o árbitro foi muito bem. E outra coisa, Elias, o Jordão já comentou sobre isso no programa Redação Varanda, você reforça aqui, não tem nada que ficar provocando o torcedor do adversário. Você, de alguma forma, Elias, você acaba motivando mais o adversário. Você acaba criando um clima que às vezes não é um clima favorável para o seu time, entendeu? Quanto mais você provoca, quanto mais você alimenta a rivalidade, é pior, entendeu? Você tem que buscar, de alguma forma, fazer a diferença em campo e não ficar provocando o torcedor, entendeu? Então o Neymar tem atitudes de um verdadeiro moleque, a verdade é essa. O Neymar tem 33 anos com atitude de jogador de 18, 17 anos de idade. Nem o Estevão tem esse tipo de atitude, nem o Matheus Xavier, nem o Luca Meirelles. É absurdo, o Neymar não evoluiu em termos de cabeça, no mental. A verdade é essa, o Neymar ainda tem atitudes de moleque. Agora, dito isso, tá? Sobre renovar ou não renovar. Eu renovaria com o Neymar. Eu acho que a passagem dele até aqui é uma passagem frustrante pro Santos e pra ele. Eu acho que acabar a relação assim seria muito ruim para as duas partes. Então eu renovaria com o Neymar. Agora, eu tô muito decepcionado em ver que o Neymar não evoluiu mentalmente, tá? Acho que mais do que o Neymar não ter entregue aquilo que se espera na parte física, na parte técnica, o Neymar na parte emocional é um desastre. É um desastre o Neymar na parte emocional, mental. Eu acho que alguns erros que a gente não esperava mais do Neymar, eles continuam se repetindo, né? Teve o episódio do Sapucaí, que foi péssimo pra mim. Eu achei horrorosa aquela atitude do Neymar no Carnaval. Entre outras, Kings League, entre outras situações, né? O caso lá de Araçoiaba da Serra, que também tá mal explicado. Enfim, entre outras questões, pôquer e tudo que vimos aí. Então, no meu entendimento, o Neymar frustra muitos torcedores e fãs quando ele não mostra evolução na parte mental, na parte extracampo. Não evoluiu nada o Neymar nesta parte.
Os anos de Europa não trouxeram evolução alguma para o Neymar nesta parte. Agora, eu continuo acreditando na parte esportiva dele. E acho que até pro bem da relação entre Neymar e Santos, porque o Neymar é sim importante para o Santos, fora das 4 linhas também, eu acho que é importante que a relação continue por mais algum tempo. Porque o Neymar precisa acrescentar algo esportivo para o Santos Futebol Clube. Agora, que a situação é calamitosa viu, Thiago Jordão? Mesmo com o Neymar, não temos garantia que o Santos não será rebaixado pela segunda vez na sua história. Se fosse uma ciência exata, renova com o Neymar que o Santos não cai, eu assinaria agora. Mas não vejo essa garantia de não ser rebaixado mesmo com o Neymar. Acho que o Santos não cai. Só acho. Não cravo, não garanto absolutamente nada. Acho que o Santos não cai. Agora, que o risco é muito alto, não tenha dúvida disso, com Neymar ou sem Neymar, viu, Jordão? É perfeito, Marcão. E, além de tudo, a gente fez aquela análise do todo mundo, na verdade, né? Quando o Neymar chega ao Santos, as expectativas do próprio clube mudam. Se você vai pensar numa situação do Santos brigando no Campeonato Brasileiro, no Campeonato Paulista e na Copa do Brasil, com o Neymar você faz uma análise muito mais otimista e sem o Neymar você faz uma análise bem pessimista até em dado ponto, né? Quando o Neymar chega, eu confesso que, Marcão, voltei a me iludir em pensar que, putz, finalmente a gente vai ter um time decente, a gente vai ter um Santos brigando, claro que não por título, mas pelo menos ali por uma vaga na Libertadores, um G6, quem sabe, do 8º pra cima, Marcão, e eu acho que é isso que traz a grande decepção do Neymar. O Santos, com o Neymar, não mudou nada, essa que é a grande verdade. O Neymar jogou muito bem aquela sequência que o Santos conseguiu 4 vitórias seguidas, mas fato é, contra equipes fraquíssimas, foi contra o Noroeste, contra o Água Santa e contra a Inter de Limeira e depois venceu um time de Série A que foi o Bragantino, Marcão. Só que aí você pega ao outro lado da moeda. Quando o Santos precisou do Neymar em jogos grandes, onde esteve o Neymar, Marcão? Onde é que estava o Neymar na semifinal contra o Corinthians? Onde é que estava o Neymar nos jogos importantes em que o Santos precisou, Marcão? Tava no DM, tava na Kings League, tava fazendo outra coisa. O Neymar não jogou 2 clássicos contra o Corinthians, Marcão. E o Neymar chamou pra si o jogo contra o Corinthians. Provocou a equipe adversária antes da semifinal, sequer apareceu em campo, né? Ficou no banco de reservas. E continua, Marcão, e é todo mundo tirando sarro dele, tirando sarro do Santista. Todo mundo acha que hoje o Santista é bobo, Marcão, porque a gente banca o Neymar, a gente fala que o Neymar ainda tem condições, a gente gosta muito do Neymar, só que ele não faz por onde. Ele não faz por onde que a gente continue o defendendo, Marcão. Eu particularmente já cansei de defender o Neymar, eu acho que ele não merece mais essa questão de ser advogado dele, porque ele não se ajuda. Essa que é a grande verdade, Marcão. E é uma decepção, sim. Ele joga contra o Botafogo, estava jogando bem, mas foi juvenil, né, Marcão? Se é o Souza que faz isso, o Souza que cai na pilha do adversário, se é o Souza que faz uma falta sem sentido, que dá um toque de mão, você até entende. É um jovem garoto. É um garoto que ainda só jogou no Santos Futebol Clube. Agora, o Neymar, passagem por seleção brasileira, 3 Copas do Mundo, Champions League, Barcelona, Paris Saint-Germain, Al Hilal. Ô, Marcão, não tem como o cara fazer o que faz e achar que tá tudo bem, que é só postar um story falando que os 3 pontos estão na conta dele. Não, entra em campo, né, porque ele não vai poder jogar contra o Fortaleza, renova o seu contrato, diminui o valor que você ganha, porque esse contrato é um absurdo, o Santos só tá perdendo com o Neymar, essa que é a grande verdade, esportivamente falando, diminui os seus ganhos, volta contra o Palmeiras, arrebenta com o jogo, joga muito contra o Flamengo, e aí sim o discurso vai ser outro. Agora, o Neymar, até o momento, dia 2 de junho de 2025, é um verdadeiro desastre. O Santos tá passando vergonha, pagando o que paga e estando onde está na tabela do campeonato.